Dezembro de 2023. O Brasil inteiro olhou para o mapa de Maceió. Mas, para quem vivia na beira da Lagoa Mundaú, o perigo ia muito além de traços e cores no papel. Não era uma mancha, um destaque colorido impresso. O perigo estava ali. E mais que isso, era palpável. Era uma catástrofe se arrastando lentamente durante décadas, até soar. Principalmente nos alertas emitidos ao longo dos meses que antecederam o rompimento da Mina 18, que é uma das 35 minas de exploração de salgema que passaram a ser monitoradas em Maceió. 12 dias antes do colapso, a Defesa Civil detectou uma movimentação abrupta e acelerada do solo na área da Mina 18, próximo ao antigo campo do CSA. Em 30 de novembro de 2023, o órgão decretou alerta máxima devido ao risco eminente de colapso. A abertura dessa dolina, dessa cratera, ficou conhecida também como sinkhole, uma expressão em inglês para definir um buraco no solo que é formado quando a superfície da terra colapsa e cede, devido ao vazio gerado abaixo dela. A partir de dezembro, boletins eram emitidos diariamente informando a velocidade do afundamento na Mina 18, até às 13h15 do dia 10, um domingo à tarde. Notícia que acaba de chegar, a Defesa Civil de Maceió informa que a Mina 18 sofreu um rompimento que pôde ser percebido num trecho da Lagoa Mundaú, bairro do Mutange. Segundo a Defesa Civil, esse rompimento aconteceu agora há pouco, às 1h15 da tarde. No momento, técnicos da Defesa Civil estão monitorando o local em busca de mais informações. No episódio de hoje, o colapso que transformou o desastre geológico de Maceió em um escândalo internacional, a luta de quem vive da rede e do marisco e a busca por justiça que atravessa CPIs e operações da Polícia Federal. Tu tirou nosso sossego e tirou o sururu, e agora quer tirar a Mundaú. Como se mede o tamanho de um desastre? Existem vários fatores que podem influenciar nessa conta. O número de vidas perdidas, de casas destruídas, de sonhos que ficaram para trás e de planos que ficaram no porvir, que nunca aconteceram. Se você pesquisar rapidamente, vai ver que o maior desastre natural do Brasil com vidas perdidas foi o deslizamento de terra na Serra das Araras, no Rio de Janeiro, após um temporal em janeiro de 1967. Pelo menos 1.700 pessoas que moravam no entorno da serra morreram. Segundo pesquisadores, cerca de 1.400 corpos, ou o que restaram deles, ainda devem estar soterrados no pé da serra. Em Maceió, nos bairros do Mutange, Bom Parto, Pinheiro, Bebedouro e Farol, o dano causado pela mineração de salgema afetou a cidade de maneira diferente. Diretamente, o afundamento de solo não matou ninguém. Diretamente. Isso porque estima-se que 60 mil pessoas precisaram deixar tudo o que tinha para recomeçar, morrendo de um jeito diferente, matando os sonhos e planos, para viver uma vida nova, assim, sem querer. E o que delimitou as possíveis áreas de risco, seja pelo colapso e afundamento de minas ou pelo deslizamento de terra, foram os mapas de linhas de ações prioritárias, que foram vários. Na teoria, o conceito é simples. Como o nome sugere, um mapa é traçado mostrando quais são as possíveis áreas afetadas, mas na prática, isso é ainda mais complicado. Isso porque, desde 2020, várias versões do mapa foram anunciadas, incluindo e excluindo os locais afetados pela mineração. Em 2023, por exemplo, a versão desse mesmo mapa que ficou mais tempo em vigência foi a quarta, válida de janeiro a novembro, pouco antes do colapso da Mina 18. Nela, o perímetro delimitador para a desocupação dos imóveis já era dos bairros
bairros de Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e Farol. Mas, apesar disso, durante todo o ano, lideranças dos moradores das regiões dos Flechais e Bom Parto protestavam exaustivamente contra a versão 4, alegando que o mapa ignorava o isolamento social sofrido nas margens das áreas evacuadas e o avanço silencioso de novas rachaduras. Esse processo de marginalização também ficou conhecido como ilhamento socioeconômico. Imagine comigo, tudo ao seu redor desaparece e a vida, ainda assim, tem que continuar, normalmente, entre muitas aspas. A sua casa está lá, mas o posto de saúde não atende, a escola não funciona, a venda não vende e a segurança passa longe. O grito só ecoa, mas ninguém escuta. Em setembro de 2023, a comunidade dos Flechais denunciava ao Extra Alagoas essa situação. Para eles, enquanto a água brotava nas casas e vias, os sonhos e a possibilidade de tudo aquilo que se conhecia voltar ao normal afundava. Abre aspas. Nos consideramos ilhados. O comércio fechou, não temos escola por perto para as crianças, as gestantes precisam ir até o posto da Pitanguinha para fazer o pré-natal. Metade da rua foi desalojada. Querem fazer a gente acreditar que estamos seguros aqui. Fecha aspas. Uma nova versão desse mapa veio em 30 de novembro daquele ano, no auge da movimentação do solo que percebeu o colapso da Mina 18. A Defesa Civil Municipal, em cooperação com a Defesa Civil Nacional e o FPE, expandiu as linhas desse mapa. O principal reflexo foi a determinação judicial e técnica para a inclusão de novas áreas do bairro do Bom Parto e adjacências no programa de realocação obrigatória da Braskem. A fala a seguir é do mini documentário Memórias que Não Afundam, em entrevistas realizadas pelo Museu da Pessoa. Cara, isso é uma tragédia, né? Isso é uma tragédia. Isso aí é o cúmulo da prática do capitalismo. Eles mandam, eles arrancam as pessoas. Eles destruíram 5 bairros importantes em nome do lucro. A verdade é essa. Isso vai afundar? Não sei. Ninguém sabe. Houve uma desestruturação psicológica em todo mundo desses bairros que causa um sofrimento agudo nas pessoas. Já houve suicídio. Quase 3 anos após os protestos dos moradores dos Flechais, o ilhamento socioeconômico ainda existe em Maceió. Estar na borda do mapa ainda significa viver sob o teto do medo, da incerteza e principalmente das consequências. A arquiteta e urbanista Valéria Teles é uma dessas pessoas que ainda vive na área de borda. Moradora do bairro do Farol desde o nascimento, a casa de Valéria fica próxima ao Hospital do Sanatório, que precisou ser transferido de local devido ao afundamento do solo. Eu acredito que a região de borda ela é caracterizada pelos sucessivos mapas, né? Pela última atualização do mapa. Quem de fato está no limite entre as áreas evacuadas e as áreas que permanecem habitadas. Acredito que essa é a definição que a gente tem em comunidades que estão sofrendo com ilhamento socioeconômico, a exemplo dos Flechais, e a gente tem visto o empenho das autoridades, ao menos do Ministério Público Estadual e Federal, em solucionar esse problema. E eu acredito que cada nova atualização do mapa, cada nova percepção sobre o problema vai gerar a necessidade de novas reflexões e, portanto, novos alinhamentos entre a população, as populações atingidas e o poder público. Ainda em 2023, em um depoimento dado à agência pública, os moradores falavam sobre a sensação de permanecer em um bairro fantasma, de serem esquecidos, ou como eles definiram,
apagados vivos. Abre aspas. Eles fecharam as ruas ao nosso redor. O Bom Parto virou um bairro fantasma. O comércio que tinha ali faliu. O ônibus não passa mais direto. A segurança acabou. A Braskem indenizou quem estava dentro da mancha principal. Mas e a gente que ficou no entorno, vivendo isolado nas ruínas? Nós fomos apagados vivos. Fecha aspas. E se lá atrás o medo de ser esquecido preocupava, agora a incerteza do que está por vir acende um alerta. Enquanto arquiteta e urbanista, o que me preocupa é o que será feito, qual a destinação das áreas que foram evacuadas. Isso precisa ser melhor esclarecido para a população. O que se pretende fazer, quais os acordos que estão em andamento, como essa região, especificamente do que a gente tem chamado de borda, será atingida, tanto em questão de beneficiamento ou não. Isso é que não tem sido divulgado com o volume de informações, a amplitude que merece. Agora a gente percebe melhor que mudar uma linha no mapa não apaga a rachadura na parede. A tragédia não respeita o CEP. Para tentar diminuir esses prejuízos, o poder público criou e apoiou algumas iniciativas, como é o caso do Nosso Chão, Nossa História. O programa é uma ação do Comitê Gestor dos Danos Extrapatrimoniais, criado pelos Ministérios Públicos, Federal e Estadual. O comitê é composto por 14 membros voluntários, não remunerados e 6 instituições, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Federação do Comércio do Estado de Alagoas, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e o Conselho Regional de Psicologia. Já os membros da sociedade civil são pessoas que foram atingidas ou afetadas pela mineração da Braskem, como líderes de comunidades, ex-moradores dos bairros ou pessoas que têm vínculos com eles. Esse conselho é presidido atualmente pela professora e ex-moradora do Pinheiro, Dilma de Carvalho. Em entrevista ao podcast, ela explicou como se deu a fundação do Nosso Chão, Nossa História, programa de reparação dos danos morais coletivos, que são danos extrapatrimoniais causados pela Braskem. O primeiro trabalho do comitê gestor foi escrever um protocolo de atuação e entender quais eram os danos causados extrapatrimoniais, né, pela mineração ao povo de Maceió, para poder entender em que áreas nós íamos atuar. Então, 2 áreas muito sensíveis foram identificadas de imediato. A área cultural, né, dos danos à cultura, seja a cultura da religião, a cultura folclórica, a cultura da vivência em bairros, né, da sociedade mesmo, conviver com seu comércio, com sua ida e vinda, né? E o outro, a geração de emprego e renda, né? Porque a gente identificou logo de cara que muitos empresários, principalmente os pequenos, foram os mais prejudicados, né? E aí nós criamos 2 comissões temáticas, uma para essa área de patrimônio histórico e material e outra para a área de geração de renda, de empreendedorismo. Segundo Dilma, para esses serviços, acordos foram firmados e a Braskem pagou 1 bilhão e 700 milhões de reais para a Prefeitura de Maceió, além de 1 bilhão e 200 milhões de reais para o governo do estado de Alagoas. Então foi quando a gente, depois de 1 ano de batalhas entre reuniões com o juiz, com o Ministério Público, tentando entender, brigando, né, as procuradoras principalmente brigaram muito para que esse dinheiro não fosse para o fundo difuso, porque a ideia era essa. Depois a própria prefeitura deu como sugestão abrir um fundo municipal e o comitê gestor seria gerido pela prefeitura. Então a gente iria para lá, para a prefeitura, mas a presidência do comitê ficaria na mão da prefeitura, do fundo, por causa do fundo municipal. Nós não aceitamos, então volta tudo para a estaca zero. E agora? Não existe um fundo municipal, não existe um fundo, ainda não existia. E aí a gente
foi quando, depois de uma batalha, eu acho que de um ano e meio mais ou menos, a gente conseguiu encontrar dentro de todo o regramento que existe no país, se diferenciando muito do que, escolhendo a diferença entre fazer diferente do que já tinha acontecido em Mariana, em Brumadinho, em Bento Rodrigues, que se chegou a sugestão de selecionar uma instituição que pudesse gerenciar, né, e executar o financiamento dos projetos sem que esse dinheiro passasse pela mão de ninguém do comitê. Então, foi assim que o UNOPS foi selecionado. E aí, a partir da chegada do UNOPS, o programa Nosso Chão, Nossa História foi organizado, né, entre o UNOPS e o comitê gestor, para que a gente pudesse atuar e chegar aos projetos que hoje nós temos. Se de um lado o comitê foi essencial para a reparação extrapatrimonial dos afetados, do outro, a atuação dos ministérios públicos auxiliaram no processo de reparação dos moradores e comerciantes afetados. Segundo o Ministério Público Federal, o órgão trabalha neste caso desde 2019, quando começaram as negociações para que as pessoas afetadas pela mineração fossem indenizadas. Conversamos com as procuradoras Júlia Cadete, Juliana Câmara e Roberta Bonfim, que falaram sobre essa situação. Existe um regramento que exige que você faça, né, elabore um plano de fechamento de minas. E aí, no caso, nós tínhamos 35 cavidades, então tinha que ser cavidade por cavidade estudada para ver qual era a situação de cada cavidade e ver qual era a melhor solução para cada uma delas. E o sonar, né, que é um estudo que ele era absolutamente necessário para se identificar qual era a situação da cavidade. E aí o sonar, o perfil sônico, é como se fosse uma ultrassom da cavidade, né? Desce no cano, né? E vai ver qual é a condição da cavidade, se ela está cheia, preenchida, se está estável, não está instável, então se está deformada. E aí a gente pedia nessa ação, né, que fossem realizados sonares em cada uma das cavidades para ver a condição de cada uma das cavidades e com base nisso fosse elaborado o plano de fechamento de minas e executado o plano de fechamento de minas. Além disso, a gente pedia o cancelamento da licença, né, das licenças de operação, porque nessa ação não era ré somente a Braskem. Estava a Braskem como ré com essas obrigações, o IMA, né, que foi o instituto que licenciou, né, toda a operação de extração de salgema, e também a ANM, né, como quem outorgou, né, essa possibilidade à Braskem de minerar. Então, cabia à ANM fiscalizar também todo esse processo, aprovar todo e qualquer plano, né, e fiscalizar também a execução do plano. A única coisa que a gente não alcançou foi que a gente pediu o cancelamento e o juiz entendeu que para aquele caso não era de cancelamento da licença, mas sim de suspensão. E aí quando ela sai, né, que aí, enfim, ela está obrigada a realizar os sonares, né, o estudo das cavidades, e aí eles começam a fazer, só que um estudo desse demandava tecnologia e uma despesa também em um tempo muito grande, né? A gente pediu que fossem feitas no início as 35 em um mês, mas aí a gente foi vendo que não era possível, até porque os materiais, os equipamentos, enfim, eles vinham de fora do país e não conseguia, até o peso, né, para você fazer simultaneamente nas 35, podia aprofundar, né, agravar o processo de afundamento.
O áudio que ouvimos agora é da procuradora do Ministério Público Federal, Roberta Bonfim, que já presidiu o órgão a nível estadual e que também acompanha desde o início o processo judicial de responsabilização da Braskem pelos danos causados. Ela e as colegas fizeram questão de pontuar que o MPF nunca se sentiu pressionado pela mineradora para tomar as decisões. A gente fez o melhor possível de trabalho, né, de extrair o que a gente tinha de conhecimento e o que a gente não tinha de conhecimento, porque a gente teve que entender o que era uma interferometria, entender nomes que jamais tinha passado pela minha cabeça, que existiam e que eu ia precisar saber o que era para poder, inverso da velocidade, para poder sentar numa mesa em condição de negociar. Então, a pressão era nossa para que a gente pudesse entregar um bom trabalho, para que a gente pudesse entregar a tutela que o cidadão, que a cidadã, que a cidade, que o meio ambiente, que a cultura merecia e precisava, né? Então, assim, e a gente sempre colocou para a Braskem o que era inegociável. Isso aqui é inegociável. Não tem. Então, assim, a gente vai fazer 1.500 reuniões, mas isso aqui a gente não vai mudar. Também perguntamos sobre as reparações que estão sendo feitas aos danos psicológicos dos afetados. Além deles perderem os imóveis e a tentativa de apagamento de suas histórias, a região perdeu ainda equipamentos psicossociais. A procuradora Júlia Cadete explicou que com o rompimento dos laços, não é apenas a realocação de um imóvel que vai reparar os danos sofridos. Às vezes, famílias inteiras que estavam ali há gerações vivendo juntos, vizinhos, né? Então, assim, pessoas na rua que tinham uma dinâmica familiar de que um vai trabalhar, o outro cuida dos filhos, enfim. Então, toda essa rede de apoio é rompida e a mera recomposição de um imóvel, da pessoa ter onde morar em outro local, não vai dar essa reparação, né? Então, a gente ouviu relatos de pessoas que não se adaptaram, sofreram depressão, tomaram medicação e tiveram que reajustar a vida, né? Então, esse é um ponto, assim, que a gente está atento. Foram apresentadas soluções, mas é algo que é contínuo, né? A gente está até trabalhando numa frente específica, não sei nem se vale adiantar, né? Porque não está bem pavimentado, mas a gente está pensando numa ação adicional para fazer frente a esse dano específico. Hoje a saúde mental é uma temática que está sendo mais fortemente endereçada dentro do programa Nosso Chão, Nossa História, que foi o programa que foi idealizado, né, cunhado e tem sido executado pelo UNOPS, né, a partir das diretrizes do Comitê Gestor dos Danos Extrapatrimoniais, por força do acordo do MPF. Então a gente está lá longe na coordenação. Essa última fala é da procuradora Juliana Câmara. Alerta da Defesa Civil. Evitem a região da Lagoa Mundaú no Mutange. Risco iminente de colapso da mina. Repito, evitem a área. Quando a mina 18 colapsou sob as águas da Lagoa Mundaú, parte do desastre sumiu aos olhos do público geral. Ele estava no fundo da lagoa, mas para quem viu isso acontecer, a imagem ainda hoje está gravada nas paredes da memória. Josiane dos Santos, conhecida como Geleia, é marisqueira há décadas. Em conversa com a gente, Geleia contou que a pesca surgiu na contramão da vida dela. O ofício, que ela aprendeu penosamente com a ex-sogra, entrou na vida pela dor e pela necessidade. Após sofrer uma tentativa de abuso aos 12 anos e fugir de casa, Geleia chegou a viver em situação de rua e pedir esmola para sobreviver. Ela aprendeu o ofício aos 16 anos com a ex-sogra e desde então descobriu que o caminho dela estava diretamente ligado ao sururu. Através do que ela chama de Mãe Lagoa, foi nas águas da Mundaú que ela tirou o sustento de casa. Desde 2022, moradora de um apartamento às margens da lagoa, Geleia viu da janela de casa o sonho e o sustento de muita gente afundando com o colapso da mina 18.
E como eu moro no último andar, o prédio que eu moro ele fica de frente, assim, pro Mutange, a janela da pro Mutange. Janela do meu quarto, dá diretamente assim pro Mutange. E nesse dia que aconteceu esse colapso, eu estava na janela do meu quarto, olhando para a Beira da Lagoa. Eu só vi como subiu aquela... Como fosse aquele com uma coisa de filme, que tem aquele jato de água quente que sai de dentro da terra para cima e depois desceu de vez. Aí eu fiquei olhando, só acho que foi o que aconteceu. Aí a gente ficou, como foi depois, já vi, foi quando saiu na mídia, né, que tem acontecido isso. E a gente viu daqui do prédio, ouvi daqui do prédio. A marisqueira falou que a sensação de medo tomou conta dos pescadores e que o colapso afetou diretamente o melhor lugar de pesca. Conversamos também com um pescador que estava na água naquele momento em que a mina colapsou. Como a pesca no local já não era mais permitida naquele momento, iremos preservar a identidade do pescador e alterar a voz dele. Confira o relato a seguir. Aí eu tava com uns 20 quilos de tilápia. A gente tilápia, cada tilápia assim. A gente tinha puxado a rede. Aí começou a babulhar. Um drone lá em cima e um cara vigiando lá de cima e a gente olhando pra ele, né? Aí a águia passou. Pessoal, se você liga o motor, olha pra ali. Essa menina vai pagar agora, menina. Aí a gente não tá com o celular, a gente mais aperreado, não podia nem gravar, velho. Aí o menino, motor, e a menina fez, a água chega, correu, e o barco, liga, acelera, e o barco, vai, aí a gente saiu da força e deixou ela lá. Mas né, parecia um vulcão. O complexo estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba, ou seja, a Lagoa Mundaú, foi a vítima invisível. Biólogos apontam que o ecossistema sofreu um trauma físico e severo com a alteração do relevo subaquático e a dinâmica das marés internas. Um dano profundo que não se reconstrói com cimento nem se resolve com cifrões. Mas apesar disso, na contramão do que todo mundo acreditava, a Universidade Federal de Alagoas e o Instituto do Meio Ambiente afirmaram que não se poderia dizer que o colapso da mina 18 afetou a qualidade da água da Lagoa Mundaú. A fala dos pesquisadores do projeto Laguna Viva, que leva esse nome porque a Lagoa Mundaú é de fato uma laguna devido à conexão com o mar e à salinidade da água, deixou uma pulga atrás da orelha de quem estava na entrevista coletiva. Segundo o estudo assinado por Emerson Soares, Josué Cariranha e João Solete, o patrimônio ambiental já havia apresentado situações mais preocupantes antes mesmo do colapso da mina, como por exemplo nos anos de 2011, 2013 e 2016, e que o problema no ecossistema não poderia ser atribuído apenas à exploração de salgema na região, mas a outros fatores como a poluição ambiental. O professor Emerson Soares apresentou à época dados de coletas realizadas em 2, 7, 10 e 11 de dezembro para sustentar a afirmação de que a mineração da Braskem não teria alterado a salinidade antes do evento na laguna e que elementos químicos como cloreto de sódio e magnésio eram iguais às outras épocas observadas. Ele pontuou 5 fatores que fazem o sururu não se desenvolver na lagoa: os solventes, a quantidade de esgoto, o soterramento em período de chuva, o alimento do sururu e a presença de pesticidas. Nessa mesma reunião, a então gerente do laboratório do IMA, Ana Karine Pimentel, reforçou a fala de que as casas no entorno da Mundaú e do esgoto despejado por elas seria o principal causador para a má qualidade da água. Abre aspas. Os coliformes são as principais contribuições que a laguna recebe, identificadas até o presente. As variações de salinidade, cloretos que foram apresentados agora, elas já se revelaram no momento histórico, dados de 2011, 2013 e 2016, inclusive com maior quantidade, de modo que a gente não pode dizer que essas alterações são fruto da influência do salgema, porque números
números maiores de salinidade e quantidade de cloreto já foram encontrados lá atrás, antes da exploração desses acontecimentos. A gente tem uma variação de contribuição de coliformes, uma contribuição do oxigênio dissolvido nas margens da laguna, mas tudo indica que é a influência dos resíduos, do esgoto, ferro, alumínio. Não concluímos essas análises, mas o que se apresenta até o momento é que essa variação de salinidade, cloreto, que era uma das preocupações, já ocorreu em outros momentos na laguna. Fecha aspas. Mas lembra que a gente disse que essas declarações deixaram uma pulga atrás da orelha de quem estava presente na entrevista coletiva? Isso porque o financiamento de pesquisas como essa são frutos de um termo de ajustamento de conduta, o TAC, em que a Braskem conduz a contratação das instituições de pesquisa responsáveis pelos estudos. Para traçar esse plano de ações, a Braskem precisou contratar empresas para produzir um estudo independente e, a partir daí, apresentar um plano de ações. Isso até foi feito, mas em 2023, a agência Tatu apresentou uma reportagem robusta, apontando as ligações entre a mineradora e as empresas Tetra Tech e Diagonal, contratadas para realizar esse tal diagnóstico independente sobre a situação. A Tetra Tech ficou responsável pelo estudo ambiental, enquanto a Diagonal realizou o diagnóstico socio-urbanístico. Essa descoberta foi feita através de um cruzamento de dados públicos das empresas que foram disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil. Dentro desse contexto, a Pró-Reitoria da UFAL ressaltou que os recursos recebidos são gerenciados pela Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa, a Fundeps, a partir de editais com transparência e prestação de contas. A questão é complexa e será debatida num próximo episódio, uma vez que resultados de algumas dessas pesquisas não foram publicadas até a divulgação deste episódio. Do lado contrário a essas informações fornecidas pela coletiva de imprensa com o IMA e o FAO para falar sobre os danos causados no complexo Mundaú-Manguaba, a marisqueira Josiane, a Geleia, afirma categoricamente que o colapso da mina alterou sim a vida marítima no local. E a gente fica com muito medo, porque que não afetou a lagoa assim, porque é um local que a gente chamava Casa da Moeda, é o melhor local para o pescador colocar a rede para tirar nosso pão de cada dia, né? E hoje, com tudo isso que acontece aqui, o sul teve uma queda, tem gente que está viajando daqui para Aracaju, para Triaçu, porque não é mais como era antigamente. É um lazer bonito, você passa um tempo bom, um tempo que você esquece, um tempo que você está com a natureza, está conversando com Deus no seu pensamento. Deu para entender, cara? Você senta, fica assim olhando a mamãe como tá, tô matando a mamãe, que é a Quaná. Porque, cara, se você enche uma canoa de sururu, tira 300, 400, 600 reais, 800, todo dia. Me diz aí, mais do que um salário, mais do que todo dia esse dinheiro. É trabalho? É, mas é todo dia. E a mamãe se acabando. Ao esgoto, aterrando. O sururu e o peixe não é mais aquele paladar que tinha de 80 para cá. Enquanto a terra cedia em Maceió, o clima em Brasília e nos tribunais esquentava. Isso porque o afundamento causado pela mineração na capital alagoana ganhou não um, mas 2 novos capítulos, uma CPI e uma operação da Polícia Federal. Apesar da população ter conhecimento sobre esses 2 pontos praticamente ao mesmo tempo, em dezembro de 2023, a gente precisa escolher um deles como ponto de partida. Então vai ser a Operação Lágrimas de Sal. A Polícia Federal deflagrou essa operação em 21 de dezembro daquele ano. E segundo a publicação realizada no site do órgão, a ação teve o seguinte objetivo, abre aspas, robustecer o conjunto probatório existente e elucidar pontos referentes à apuração dos crimes cometidos no decorrer dos anos de exploração de salgema na cidade de Maceió.
Fecha aspas. Na ocasião, cerca de 60 policiais federais cumpriram 14 mandados de busca e apreensão, sendo 11 em Maceió, capital alagoana, 2 na capital do Rio de Janeiro e 1 em Aracaju, capital de Sergipe. As investigações realizadas pela PF identificaram indícios de que as atividades realizadas pela mineradora não seguiam os parâmetros de segurança, além de identificar também indícios de dados falsos e omissão de informações relevantes aos órgãos públicos. A sonora a seguir é do delegado da Polícia Federal Marcelo de Aquino França, para a TV Cultura. Em crimes cometidos por grandes corporações, como é o caso aqui, uma multinacional do ramo petroquímico, que medidas extraordinárias, como buscas e apreensões, precisam ser tomadas para que a gente entenda o que de fato aconteceu dentro da cadeia de comando da empresa. Neste mesmo dia, a Braskem emitiu um comunicado para tranquilizar os acionistas da empresa e o mercado de forma geral. Trocando em miúdos, a companhia disse que estava à disposição das autoridades para prestar todas as informações ao decorrer do processo e que as visões e pensamentos postos ali poderiam mudar conforme a atualização dos fatos. 5 meses depois, em maio de 2024, a segunda fase da operação aconteceu. Nela, apenas um mandado foi cumprido em Maceió. Com todo o material reunido durante as investigações, a Polícia Federal concluiu o inquérito em novembro de 2024. O áudio a seguir é da CNN Brasil. A Polícia Federal terminou essa investigação e indiciou 20 pessoas por crimes ambientais, entre elas representantes da empresa Braskem e também colaboradores dessa empresa. A PF começou a investigar, apreendeu muita documentação e também depoimentos colaboraram com essa investigação para esse resultado de 20 pessoas indiciadas pela Polícia Federal. A Braskem enviou uma nota à imprensa dizendo que está sempre à disposição da sociedade e que não analisou ainda a íntegra dos autos, mas está à disposição da Justiça. E se nas notas oficiais enviadas aos meios de comunicação, a Braskem esteve e estava sempre disposta a esclarecer os fatos para a sociedade, na CPI do Senado Federal essa vontade toda não era tão vista assim. A Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento utilizado pelo Poder Legislativo, seja de deputados ou de senadores, para investigar irregularidades graves. A CPI da Braskem foi instaurada em 13 de dezembro de 2023, sendo concluída quase 160 dias depois, em 21 de maio de 2024, quando o relatório final foi apresentado e aprovado por unanimidade. Ela foi composta por 11 titulares e 7 suplentes, sendo o presidente o senador Omar Aziz, do PSD Amazonas, o vice-presidente Dr. Irã, do PP Roraima, e o relator Rogério Carvalho, do PT Sergipe. Além disso, a comissão teve como representantes alagoanos os senadores Rodrigo Cunha, do Podemos, Fernando Farias e Renan Calheiros, ambos do MDB. Este último, inclusive, foi quem requereu a criação da CPI. Entre os pontos debatidos estão o confronto dos laudos de 2018, a prática de lavra ambiciosa, que é quando há a extração de minérios de forma irregular ou predatória, a falha na fiscalização do Estado, os acordos de indenização e as ilhas de isolamento socioeconômico. Uma comissão composta pelos senadores visitou os bairros do Pinheiro e Bebedouro, além da região dos Flechais, em 8 de maio de 2024. Os parlamentares também se reuniram com representantes dos Ministérios Públicos Estadual e Federal e da Defensoria Pública e da Defesa Civil. Por unanimidade, os integrantes da CPI da Braskem aprovaram o relatório do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que atesta a responsabilidade da mineradora no afundamento do solo em 5 bairros de Maceió. Após 3 meses de investigações, a comissão apontou que a extração de salgema ocorreu além do limite, não respeitou as distâncias mínimas entre as minas, sumindo assim com os pilares, e não teve qualquer monitoramento. Além disso, o relatório mostra que a Braskem forneceu dados manipulados para as autoridades do setor e ainda contestou o laudo do Serviço Geológico do Brasil, que comprovou que as rachaduras e os tremores de terra eram consequência da mineração. Rogério Carvalho também questiona o fato de a Braskem ter comprado os mais de 15 mil imóveis que precisaram ser desocupados e ser a proprietária dos 5 bairros, cujas casas e prédios estão sendo demolidos. Por isso, pede que essa área volte a ser
ser da Prefeitura. Ele ainda contesta o valor de R$40 mil de indenização por danos morais que foi paga por família e não por pessoa que morava no imóvel. Rogério Carvalho defende a realocação dos moradores da chamada borda, ou seja, dos bairros que são monitorados, mas que não estão na área de risco. O relatório ainda recomenda mudanças na legislação do setor para impedir que as próprias empresas apresentem relatórios sem uma efetiva auditoria por parte da Agência Nacional de Mineração e do Departamento Nacional de Produção Mineral. Também prevê que o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, defina regras de licenciamento ambiental para a atividade minerária. O relatório final da CPI será agora encaminhado para os Ministérios Públicos Federal e Estadual de Alagoas, Defensorias Públicas, Ministério de Minas e Energia e para a Polícia Federal. Da Rádio Senado, Érica Christian. Com o fim da CPI, os senadores reconheceram a responsabilidade da Braskem e pediram o indiciamento de 14 pessoas. Aqui a gente dá um breve salto temporal, mas só para lhe deixar melhor informado. Em junho de 2026, a Justiça Federal recebeu a denúncia do MPF em Alagoas e tornou pelo menos 13 dos 20 indiciados como réus nesse processo. A Maceió do sururu, do samba de já natural, a narcopunks do vergel, dos paredões do carnaval. Um molúsculo com uma concha dividida por duas partes e que tem uma carne escura e saborosa, um sururu. Tão próximo e intrínseco, tão natural. O pequeno animalzinho invertebrado já foi a principal fonte de renda ou de alimento de milhares de famílias maceioenses que viveram da pesca. Patrimônio imaterial de Alagoas e representação da nossa identidade, ele se mistura na história e se confunde com várias outras de quem morou nos 9 bairros que cercam o complexo Mundaú-Manguaba. Se misturou também na história de Dona Gedalva, uma das mais antigas pescadoras que viveu no Vergel do Lago, a nossa Miss Sururu. Ela foi uma mulher aguerrida, líder comunitária das marisqueiras, que cobrava melhorias, direitos básicos para os moradores da região, como moradia, respeito, saúde e acesso à educação. Dona Gedalva também era conhecida pela bondade e reza a lenda que todo dia 12 de outubro a mulher fazia uma caldeirada e distribuía para os moradores do Vergel, Trapiche e Ponta Grossa. Ela contava com a ajuda do Comodoro da Maria, Enio Lima, com quem distribuía brinquedos para a criançada. Dona Gedalva tinha uma história, tem uma história, né? Que alguns dizem que é mito, dizem que é a história que vai se transformando na história, porque ela mergulhava e passava minutos e minutos debaixo d'água e quando submergia trazia centenas de milhares de colônias de sururu e era bem conhecida por ser uma mulher bastante aguerrida e com força sobrenatural. Esse áudio que a gente ouviu agora foi do educador socioambiental Alonso Calheiros Neto. Ele se tornou pesquisador da vida da marisqueira depois que conheceu a estátua da Miss Sururu em dezembro de 2019. Não sabemos ao certo quando Dona Gedalva passou a ser Miss Sururu ou quando a estátua dela foi instalada. Porém, o pesquisador conta que em conversa com pescadores e moradores mais antigos da região, descobriu que o monumento foi posto entre 1986 e 1994 pelo amigo da Dona Gedalva, o Comodoro Enio Lima. Inicialmente a estátua foi posta na ilha de Santa Rita em Marechal Deodoro, mas por conta do preconceito foi retirada e levada para o Pontal da Barra, próximo à Motonáutica em Maceió. Que primeiro estava aqui, até estava próximo dela, ela veio para o Broma, aqui no município de Marechal Deodoro, né, mas recebeu um certo racismo, um certo preconceito, né? As pessoas que faziam parte desse clube náutico, que se diga de passagem, eram abastados, brancos e pessoas que têm os seus iates e barcos que não se veem representados pela nossa cor negra, né? E ela foi sofrendo um racismo estrutural, um racismo, né, de cor mesmo, de preconceito. E até quando o clube decidiu retirar essa estátua daqui da Santa Rita, da ilha de Santa Rita, né, e transferir ela lá para o Motonáutica em Maceió, no Pontal, por trás da Braskem, né? Até
conheci o mestre Bentivi, que foi um dos pescadores que fizeram essa travessia do continente para a ilha. E lá, mais de 12 canoas e barcos fizeram essa travessia dessa estátua e deixaram ela isolada numa ilha, quase de virada de costas para o continente. Após ser atravessado pela história de Dona Gedalva, Alonso se considera hoje um guardião da estátua, assim como tantos outros, um menino sururu. E decidi que a partir daquele dia seria o fiscal e o controlador daquela região, plantando árvores, incentivando outras pessoas a entender, revitalizando a estátua quando fosse preciso, informando, autuando os órgãos competentes e outras secretarias e outros órgãos para que possamos administrar o espaço, principalmente a obra de arte, né? Tendo visto que ela é um patrimônio cultural do Estado que a gente ainda não conhece o rosto dela. Se você puder ajudar a gente também, se você conhecer um neto, um familiar da Dona Gedalva que viveu na região do Vergel, Ponta Grossa, Trapiche, na década de 70, 80, 90, ajuda a gente. A gente está procurando, né, o rosto dela, os familiares. Entre as ações de revitalização citadas por Alonso está o plantio de mangue vermelho, a conscientização sobre os cuidados com a lagoa e a restauração da estátua da Miss Sururu. Dona Gedalva ainda serve como inspiração e continua sendo um símbolo para a categoria, sendo citada como referência em uma nota tímida da Lei de número 8.908, de 17 de julho de 2023, que instituiu o dia 25 de julho como o Dia Estadual das Marisqueiras. Alonso segue na busca para saber mais sobre a Miss Sururu, para que essa história não seja nunca esquecida. E quem sabe um dia ver esse fruto florescer. Tu tirou nosso sossego e tirou o sururu. E agora da Lagoa Mundaú. Agora a gente vai encerrar de um jeito diferente. Vamos ouvir os alunos da oficina de roteiro para falar com a gente. Bora lá? No próximo episódio, vamos falar sobre a responsabilização. Sobre a justiça ambiental. Sobre os direitos humanos. O que foi violado? O que foi respeitado. E o principal, qual o sentimento de justiça que ficou para as vítimas? E o que os órgãos públicos fizeram para reparar esses danos? Confira mais no próximo episódio. Este projeto foi selecionado no edital Podcast Voz e Memória, do programa Nosso Chão, Nossa História, uma iniciativa realizada pelo Comitê Gestor dos Danos Extrapatrimoniais e pelo NOPS, voltada à reparação de danos morais coletivos causados pelo afundamento do solo em Maceió. O conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade da Mídia Caeté, parceira implementadora. As opiniões, informações e declarações nele expressas não refletem necessariamente o posicionamento institucional do programa. O programa não se responsabiliza por eventuais imprecisões, interpretações ou conteúdos divulgados.